burnout pode ser um gatilho para um estado depressivo, que é uma situação depressiva. Mas você pode, através de uma situação no trabalho, depois você vai continuar, mas aí você já não caracteriza como burnout. Aí você já entra realmente numa depressão maior. É um outro. Hoje, com a tecnologia, a gente leva o trabalho na palma da mão para tudo que é lugar, né? Muitas vezes até as próprias redes sociais que têm uma relação com o trabalho, quando a pessoa está ali, né? Exatamente. Tal, aí vem justamente coisas que faz a pessoa relembrar que aconteceu isso, as relações de trabalho, né? O RH, ele é o setor transformador da situação, mas ele não é o salvador da situação. Mais um episódio do Fala aí SESMAC. E hoje a gente tem um tema importante, né? Quando a gente fala em saúde, fala em empresas, a gente tem hoje, vem crescendo bastante a discussão sobre esse tema, né, João? Com certeza. E a saúde com relação às empresas e às pessoas, né? Porque todos nós sabemos que a maior riqueza, a maior fonte de produtividade está nas pessoas, né? Estão nas pessoas. Perfeito. E aí essa produtividade, ela é fundamental para as empresas. Exatamente. Ao mesmo tempo, né, que o bem-estar e a saúde é importante para todos que fazem ela, que são os colaboradores. E a responsabilidade social que as empresas têm, né? Nesse contexto. É exatamente isso. E estamos com dois convidados, né, João, hoje? Hoje, muito especial, nossos convidados, né? Dr. Pedro, que faz parte da nossa diretoria, que é um médico, que vai, com certeza, contribuir muito com a discussão, né? E o Gustavo, que está no RH do SESMAC há bastante tempo, né, Agnes? Gustavo RH Gustavo é a mesma coisa. Acho que já é sobrenome dele. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês. Sejam bem-vindos ao Fala Aí, viu? Vocês estão aqui no segundo episódio dessa temporada, né, João? Aqui com a gente. Isso. A gente queria que vocês iniciassem falando um pouquinho quem é o Gustavo, quem é o Dr. Pedro, para que as pessoas pudessem conhecer melhor. Vontade, Gustavo. Bem, a gente está no SESMAC há mais de 20 anos, chegando perto dos 25, para não dizer que a gente é tão velho, mas há mais de 20 anos, é melhor dizer há mais de 20 anos, né? E dentro de todo esse tempo, a gente já aprendeu muita coisa sobre saúde do trabalho, né? A gente vai aprendendo, vai inovando, vai vendo coisas novas aparecendo, vai tentando se escautear daqui, e é isso, né? A saúde do trabalho, a saúde do trabalhador, a saúde mental daquele cidadão que está ali, daquele indivíduo que está ali na instituição, tem que ser tratado hoje como prioridade, né? Prioridade no intuito do que o cabra vai ali fazer o quê? O que é que eu vou fazer ali na instituição hoje, no meu sentimento mental? Eu estou indo bem, eu estou indo mal, aquela empresa ali não oferece nada, eu estou mal a ponto de saber que ela oferece, mas eu não quero. Enfim, então acho que hoje a gente consegue falar muita coisa sobre isso, sobre esse tema. Perfeito. A minha relação com a instituição, com o SESMAC, né, por incrível que pareça, era bem antiga, né? Nos anos 80 ainda, eu fui professor do curso de psicologia, fui professor de fisiologia, ainda da época da professora Coralina, né? E depois de outros afazeres, a questão profissional e tudo, a gente saiu fazendo andanças no setor público, no consultório particular, enfim, e retornando, né, ao conselho do SESMAC em 2004, né? Quer dizer, mais de 20 anos como conselheiro e há 5 anos fazendo parte da diretoria, e tivemos uma parceria assim, muito profícua com o RH para realmente a gente avançar na questão da saúde dos nossos colaboradores, né? A gente modernizar realmente, como se preconiza hoje, a boa gestão. E então
remando e conseguindo. É um desafio, né? Porque assim, se a gente para analisar os dados, as informações, a questão da ansiedade, especificamente falando do Brasil, né? A gente sabe que hoje é uma das primeiras itens. O Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas, né? Já começa por aí. Já começa por aí. E aí a gente percebe que também passou por um processo aí a pandemia, que aí vocês podem falar um pouco mais sobre isso também, se isso acelerou, piorou, como foi que aconteceu, para que as empresas, né, consigam conduzir, né, isso, porque a gente precisa funcionar com pessoas que estejam bem, né? Então a gente vai ter ganha-ganha quando está o colaborador bem e a empresa também vai ter o ganho dela. Isso. E entra no contexto, né, Agda, que é uma discussão também se essa questão da saúde mental, ela já vem de casa, né? Se a Perfeito, pessoa João. já chega Perfeito. com essas características de ter alguns problemas na questão emocional e a empresa, a grande questão é como a empresa deve se posicionar nesse contexto, né? Mesmo que venha de casa, não quer dizer que a empresa não possa dar a sua contribuição e vice-versa. E aproveitar aquele talento, né? Que muitas vezes é um talento importante para a Justamente. empresa e está passando por um processo, né, que pode ser aproveitado. Mas para dar o pontapé inicial, assim, vamos tentar trazer o conceito inicial. O que vem a ser saúde dos colaboradores? Para que a gente possa entender melhor e dar continuidade a essas várias questões, porque são várias, viu? Eu tenho várias dúvidas aqui. Ah, vamos chamar saúde corporativa Certo. hoje, é um conceito bem amplo, né? Que nós temos a saúde, a medicina do trabalho em si, que trata de cumprir a lei, fazendo os formulários, fazendo os relatórios, tudo aquilo que a lei prescreve. A saúde ocupacional em si, que é identificando o ambiente, se naquele ambiente tem alguma coisa que seja agressiva para as situações de trabalho, como esse trabalhador vai se expor a determinadas situações. E a medicina, que a gente chama de saúde, e o que a gente chama de saúde corporativa, ele é mais amplo. A gente não vê somente a condição do trabalho em si, ela fatiada. A gente tem que olhar para o trabalhador com os conceitos, aquele conceito clássico da Organização Mundial de Saúde, que é o bem-estar em todos os aspectos, o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar social, o bem-estar ambiental. A gente tem que trabalhar o máximo para que se consiga realmente chegar a promover a saúde como deve ser. Se vocês imaginarem que a gente pega as 24 horas do dia e passa uma divisão clássica de um terço, um terço, um terço, a gente vai ter 8 horas, que seria o preconizado para o sono, em torno de 8 horas, 8 horas no trabalho, 8 horas para todas as outras atividades. Então, a gente não pode pegar esse segmento do trabalho e deixar que seja uma fonte de gatilho, uma fonte de estresse. A gente tem que, a empresa, trabalhar o máximo para que os trabalhadores se sintam confortáveis no seu trabalho. A gente dá condições realmente que ele possa realizar as suas funções sem que cause uma situação de agressão, que ele se sinta pressionado com relação a isso. Então, é fazer essa divisão, que você imagina, não é só a gente ver entender a empresa em si, a gente ficar num compartimento da empresa. Você vê que, por exemplo, as nossas colaboradoras, além da dupla jornada da mulher, com os afazeres de casa e do trabalho, a gente tem colaboradores, principalmente aí já na área do ensino, que são professores que têm atividades em mais de uma instituição, e tudo isso tem, no final, uma causa determinante da saúde dela, para que ela sinta-se, vamos supor, muitas vezes levada a uma situação de alteração, tanto na saúde mental como na saúde física. Porque chega a em função exaustão, disso, né? Exaustão chegando à exaustão. física, mental também, conta Então, tudo. é uma preocupação, antes de tudo, da instituição, né? Desde a admissão, aí vem o RH, desde quando você faz uma proposta para admissão, tem que ter esse olhar, que não é só analisar o currículo, né?
como muitas coisas. Não, quem está analisando o currículo hoje é a inteligência artificial. Não substitui o olhar, a entrevista, a conversa, né? Não é somente isso. É você ver desde essa entrevista até o acompanhamento depois no exame admissional, já com os médicos do trabalho, e o acompanhamento em si, como se dá desse colaborador dentro da empresa. Exato. Perfeito. E a identificação desses transtornos, e porque é o quê? É o horário, é o trabalho, é a exigência do chefe, são as metas É o ambiente. O que está levando a esse inalcançáveis, transtorno, né? É um dado interessante aqui, ó, ano passado, 2024, dados do INSS, 470 mil pessoas foram afastadas por doença relacionadas ao trabalho, à saúde mental. 470, a gente está falando de quase 500.000 de pessoas. 131 mil por depressão, 141 mil por ansiedade, né? E olha que o INSS ainda não fala sobre o burnout, ele não tem o dado de burnout, ele só tem falando sobre A ansiedade e depressão. a ansiedade e a depressão. Mas o que é isso na ponta, né? Hoje em dia, o que é a qualidade de vida? Aquele indivíduo que pensa, não, eu vou sair, vou me acordar de 5 horas da manhã, vou sair de 6, vou chegar na instituição de 7, vou sair de 6 da noite, vou pegar o ônibus, vou voltar para minha casa, vou passar mais um horário e vou chegar lá 8 horas. Isso é qualidade de vida? Não. De repente, pós-pandemia, essa questão desse horário de trabalho mudou, né? E da perspectiva de vida. Então, muitas pessoas hoje preferem, não, eu prefiro ser um motorista de aplicativo. Eu vou faço fazer o meu horário, né? eu acordo a hora que eu quero, eu vou, faço o meu horário, volto, consigo passar mais tempo com a minha família e não vou passar ali aquele horário engessado de 8 horas, com mais um para ir no ônibus, com mais um para voltar. Então, tudo isso começou a contar, né? E quando a gente fala, pô, 500 mil pessoas praticamente sendo afastadas por depressão, isso é preocupante. E aí é onde entra o governo, que vê a conta crescendo, né? Bilhões de reais sendo saídos aí no ralo devido a essa doença. O que é que ele faz? Opa, empresas, agora é com vocês. Assuma. Aí ele entra com uma portaria 1419, através do Ministério do Trabalho, uma norma regulamentadora número 1, que diz, a partir de agora, no caso, esse ano 2025 em maio, iria ser em maio, mas foi prorrogado para maio do ano que vem, a partir de agora, qualquer trabalhador que for afastado por doença mental, depressão, ansiedade, burnout, quem paga é você. Quem assume é a empresa não agora. sou eu mais, né? Então, é aí onde entra agora o papel do RH, Da medicina do trabalho, o papel junto, da né? integração da medicina do trabalho, da medicina agora da saúde e da família, porque a depressão vem lá da ponta, a depressão Perfeito. vem lá dentro de casa. A gente sabe que essas questões todo mundo canaliza para o RH, né? O RH seria o responsável na empresa, Sim. né, para levar essas políticas, né? Mas, ao mesmo tempo, o RH ele precisa transformar a cultura da empresa, né? E diversas questões que eles tenham inserido, diversas estratégias. E em que aspectos o RH conduz uma empresa para que o trabalhador, né, a pessoa que ali está, tenha maior saúde mental, vamos dizer. Na verdade, o RH ele é o setor transformador da situação, mas ele não é o salvador da situação, ele é apenas o transformador. É através do RH que vão ser criadas as políticas, os treinamentos, as motivações com os gestores, né? Os atendimentos junto com As a ações, medicina né, do que você pode fazer de trabalho, prevenção. as pesquisas de ações, as clima. pesquisas, Uhum. enfim, o RH não vai identificar, né, aquelas pessoas que estarão com esses transtornos. O RH vai ter que ter o seu papel político através de ações institucionais internas, né, motivacionais internas, de treinamentos internos, fazer com que
às vezes até o próprio gestor. É isso que eu ia identifica questionar. isso, Era isso que eu ia né? questionar. E no Porque caso, você tem que ser um parceiro dos gestores de setor, né? O gestor, às vezes o gestor é o cidadão que está ali do lado do colaborador, né, subordinado a ele, que vai identificar isso daí. E aí é onde entra algumas ações que uma organização, uma instituição começa a fazer. A gente foi pioneiro aqui no assunto, né, nessas questões lá em, acho que 2021, né, doutor Pedro, pós-pandemia, que a gente viu que era muita gente entrando com atestado de afastamento, até poucos dias, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e aí a gente identificou que era necessário que, além do cuidado dele, você cuidasse da família. Né? Então, aí a gente criou um complexo multidisciplinar com dentista, psicólogo, nutricionista e médicos que vinham atender ao colaborador e à família dele. Dá esse suporte, né? para a família. Suporte para a família. E mesmo assim, às vezes, você ainda não consegue identificar. Né? Mesmo assim, às vezes, você não consegue identificar, porque às vezes tá ali meio... Ele não quer... Tá camuflado, né? Tem pessoas que camuflam, não quer falar, Isso. esconde, né? Vai adoecendo aos poucos, Exatamente. né? E pela sua experiência, Gustavo, já que você é professor nisso, né? Enfim, é uma pessoa da área, há uma diferença, com relação a grandes empresas e pequenas empresas, né? Há uma dificuldade maior quando se trata na questão do tamanho, na quantidade de pessoas que envolvem, porque muitas vezes as grandes empresas têm uma estrutura melhor, né? Em termos de disponibilizar economicamente mais forte. E nas pequenas empresas, como é que o RH trabalha essas questões? São nas pequenas empresas onde estão os maiores índices. Inclusive aqui, os dados do INSS comprovam isso através até do próprio salário dessas pessoas. Né? Boa parte aqui, mais de 50% desse pessoal que se afasta é um pessoal que recebe entre no máximo um salário mínimo e meio. Entendeu? Então, essas empresas de menor porte são as empresas que agora, né, nessa atualidade dessa NR aí, dessa construção dessa NR, que serão as mais fiscalizadas. Entendeu? E aí é uma hora de entrar com um parceiro daqui, um parceiro dali, porque uma empresa pequena às vezes não vai ter uma estrutura, né, financeiro de ter um médico, de ter um psicólogo exatamente. Atendendo todo, enfim. Então é hora dessas empresas pequenas buscarem parcerias com essas instituições ou essas instituições médicas aí, para que isso seja... Para dar esse suporte e evitar esse afastamento, né? Exatamente. Porque, assim, a gente, quando fala em saúde mental, saúde corporativa, vamos aprendendo o termo novo do doutor Pedro aqui, né? A gente percebe muitas vezes que as pessoas colocam a empresa como vilã do processo, né? Mas não é. Eu acredito que tem a parte do colaborador, acho que, na verdade, os dois... há uma coparticipação aí do resultado e da situação, né? Porque existe o próprio colaborador e existe a empresa. E tem colaborador também que também não busca nem a sua própria, né, saúde, assim, não busca se ajudar. Então, acho que isso também é importante ser dito aqui. Queria até que vocês falassem um pouco mais sobre essa situação, dessa coparticipação, colaborador e empresa nesse processo. Nós pensamos... nessa relação diretamente com os colaboradores, aproveitando experiências exitosas. Não é? O que eu poderia dizer com uma experiência exitosa no âmbito do SUS, qual é? É a estratégia de saúde da família, onde você tem um médico de família responsável por um determinado território. Lá ele consegue cadastrar quem são as pessoas, quem é que tem doenças crônicas, quem tem, como ele vai fazer esses acompanhamentos e tudo, ou seja, ele conhece as pessoas que estão sob a responsabilidade dele. Né? Nós, através do nosso Complexo de Saúde do Trabalhador, nós estamos com uma médica especializada, inclusive foi uma residente nossa, que fez residente conosco, em saúde de família e comunidades.
qual é o passo que a gente está vendo agora com essa profissional? Nós estamos tratando todos os nossos colaboradores, toda a nossa empresa, como um território de saúde. Então, nós vamos conhecer cada um dos nossos colaboradores. Como está a saúde, não só aquela questão que ele se reporta quando faz o exame admissional, um exame periódico da medicina do trabalho, mas como está o seu dia a dia? É hipertenso, é diabético, tem problema de asma? Como está seu relacionamento dentro da sua família? Seus filhos, como é que são? Seu esposo, como é que está toda essa relação? Por quê? Porque aí a gente pode fazer movimentos proativos e a gente realmente tratar antes que venha a acontecer alguma coisa que possa influenciar, né, na saúde dessas pessoas. Por quê? Saúde não é a ausência da doença, não é só a falta do adoecimento, é você realmente ter condições, né, de ter toda essa situação de bem-estar. Verdade. E para fazer Importante. isso, nós temos que conhecer, nós temos que proporcionar, né, realmente uma situação que ela confie na instituição, que ela não veja a instituição como um adversário, como você colocou, a empresa como um empecilho. Ela tem que ver a empresa como um porto seguro, onde ela terá alguém para acolhê-la e alguém para tratar da sua saúde. O que é realmente uma situação que envolve a grande questão do adoecimento, vamos dizer, da população, principalmente no trabalho? É o estresse crônico. Aí, o que é que provoca esse estresse crônico? Muitas vezes, a pessoa está num ambiente, teve uma desavença com um chefe do setor e tudo, e a partir dali, essa pessoa fica até, todo dia quando chega no trabalho, até sem condições de entrar no local de trabalho, porque uma coisa pessoal, às vezes, que desagradou, vai afetar, né? Vai ser um gatilho de estresse para essa pessoa. Se ela não tiver a liberdade, né, de ter alguém para escutá-la, às vezes até uma ouvidoria mesmo, para dizer, olha, estou me sentindo assim, dessa forma. Para que a instituição como um todo, para que você gerente, você procure adaptar e terminar esses conflitos, você termina tendo uma pessoa que vai se afastar por mais Vai, tempo, é né? isso O que eu ia chamado falar. abstencionismo vai ser maior. Ou então, aquela pessoa do presenteísmo, que a pessoa está presente, mas a mente totalmente Só o corpo fora do presente, trabalho, né? só o corpo presente. Então, você, a partir do momento que você conhece, que você sabe realmente aquela pessoa, como é as características física, psicológica, mental dessa pessoa, você tem muito como ajudar, não é? E você livrar dessa questão do estresse crônico, você se antecipando. O estresse crônico, o que é que ele provoca? Alterações infecciosas, por exemplo. Quem está sob estresse tem mais possibilidade de desenvolver herpes, tanto o herpes zoster como o herpes simples, né? Vem acontecendo Que muito, vem né? acontecendo muito, E as né? crises de ansiedade Né? geral, né? Mas Pânico, né? você ter toda essa parte infecciosa, você já tem lá o vírus que está ali, quietinho e tudo. Quando você baixa a imunidade, você tem uma corpo função fala, né? oportunista, né? Candidíase, enfim, uma série de outras coisas que vai aparecer dependendo do seu estado imunológico. Porque você quando tem uma agressão, você tem aquele clássico mecanismo de fuga, né? Ou enfrentamento. Uhum. E isso se dá através do nível do cortisol que vai lá para cima, o nível da adrenalina que vai lá para cima. Inicialmente você tem esses níveis altos, mas quando ele cai, ele altera todo o sistema imunológico. Então a pessoa fica realmente exposta, né, a uma série de atividades, a uma série de Fragilidades. vulnerabilidades, né? Então, o que a gente precisa fazer é justamente evitar que essas situações de estresse crônico se prolonguem dentro do ambiente de trabalho. A gente precisa tomar medidas para que isso aí seja minimizado. A questão da saúde mental, Gustavo, se a gente analisar bem, assim, uma nossa colaboradora, psicóloga, que está concluindo um trabalho muito interessante,
identificou um número alto de ansiedade, um número alto de pessoas com depressão, mas multifatorial. Não é só a questão do trabalho. Isso. São situações Pessoais, muitas vezes, né? pessoais, essas coisas todas Que vem extra isso, trabalho, que né? influenciam, né, nessa situação. E tem a questão, assim, vamos supor, do trabalho que mais a gente pode destacar, que é a síndrome de burnout, né? Porque o burnout é, como se diz, é o extremo, é O ápice. Chegou no o ápice. chegou no ápice, né? Que o burnout, que é queimar, né? Queimou as energias todas. Não É tem tanto mais, física tá? quanto mental, né? Vai Mental, tudo, né? chegou. Mas tem sinais para isso. É aquela pessoa que é tranquila, que está com você, aí começa a querer todo tipo de trabalho, quer demonstrar que ela é bem, que ela é super trabalhadora, que ela está levando todo o setor nas costas, já começa nessa avidez, vamos dizer assim, de mostrar o trabalho, mas também ela cobra que seja reconhecido por isso. Aquela pessoa que diz, porque eu sou quem leva isso nas costas. Sem mim não acontece nada. De repente, essa pessoa começa também a ter crises de conflitos, né? De chegar de uma forma mais agressiva, entendeu? Isso já é sinais que você diz, olha, essa pessoa está entrando Dá um num alerta quadro, ali, ali é um quadro de alerta, né? porque isso é progressivo. Você diz, isso aí vai chegar num ponto. Então, nós temos de conscientizar os nossos profissionais de saúde e também todos os setores, né? As chefias, os coordenadores, com relação a essas possibilidades, para que ele identifique, para não deixar chegar na exaustão, para não chegar realmente. Porque no burnout, o que é que acontece? O burnout está ligado a uma situação específica. Se você tem uma pessoa está com aquele esgotamento físico e mental no trabalho, mas saiu do trabalho, ela não fica tem com essas características. com essas Ela características. muda as características quando sai. Então, porque Quando ali sai. é que está Então, causando. é ali que está causando. Então, ali você caracteriza o entendi. burnout. Por exemplo, você não precisa só ser do trabalho. Aconteceu agora mesmo, a maior polêmica com um estudante de medicina. Ele vinha demonstrando esses demonstrou. sinais, essa exaustão, né? Muitas vezes você tem com estudantes, o estudante estudando para o vestibular, ele está pegando aquilo ali com a concorrência e pode chegar um momento de exaustão, mas você tem uma causa ali. Já vinha Bem tendo claro, sinais, né? né? Os Já sinais vinha já tendo eram sinais, claros, né? né? Já eram Bem claro, apresentados. exatamente. É tanto que foi colocado até que ele queria se afastar do local, já tentando né, não ficar naquela situação para ver se conseguia sair da situação que ele se encontrava. Né? Tem Pois todo é. o cenário. Não sabia que era específico. Eu achava, foi interessante esse esclarecimento, porque eu achava que o burnout, existia o gatilho para você chegar a esse ponto do extremo, mas você continuava com ele, mesmo não estando no ambiente, entendeu? Agora, o burnout pode ser um gatilho para um estado depressivo, porque é uma situação depressiva. Mas você pode, através de uma situação de trabalho, depois você vai continuar, mas aí você já não caracteriza como burnout. Aí você já entra realmente numa depressão maior. É um outro estado. Já é outro estágio, é outro patamar, já sai dessa questão do trabalho para realmente ter uma abordagem maior. É porque o estresse gera quando ele tá em casa, por exemplo. Chegou em casa, aí o chefe manda uma mensagem cobrando alguma coisa para amanhã. Ele já se estressa porque amanhã ele vai ter E que está encontrar correlacionado aquela ao trabalho, pessoa. né? Chega num domingo à noite, então amanhã 8 horas eu vou ter que estar ali naquele Então, você tocou num assunto que, assim, se fala muito, né? A questão hoje que antigamente, eu lembro muito, por exemplo, eu sou do interior, né? Que eu já falei várias vezes, de Paulo Jacinto aqui, né? Tenho orgulho de falar da minha cidade, mas eu lembro muito que quando eu era pequena, a minha mãe, por exemplo, era professora, ela ia para a escola, ela ministrava aula, os 2 horários, ela dava aula os 2 horários, mas naquele horário ali, depois que ela chegava da escola, o trabalho dela corporativo encerrou. Isso. E entraria o trabalho de casa. E as pessoas, se precisassem dela de alguma coisa, só encontraria ela no outro dia, ou no dia útil, vamos dizer assim. Hoje, com a tecnologia, a gente leva o trabalho na palma da mão para tudo que é lugar, né? Muitas vezes até as próprias redes sociais que têm uma relação com o trabalho, quando a pessoa está ali, né? Exatamente. Tal, aí vem justamente coisas que faz a pessoa relembrar que aconteceu isso, as relações de trabalho, né? E não é nem só a sensação, é a realidade. Não desliga mais. Já parou para pensar? Então, a gente está vivendo nesse mundo. É o mundo que a gente está vivendo. Não se desliga mais do nosso trabalho. Está ligado ao nosso trabalho. Ele anda com a gente para tudo que é lugar. E aí eu fico perguntando, né? Tanto
Gustavo, com o doutor Pedro aí. Que ações, né, as empresas poderiam utilizar para tentar minimizar isso? Teria alguma orientação específica? Ou, tipo, os setores, os grupos de setor, os gestores de cada setor, ter alguma orientação para trabalhar isso com os colaboradores? Aí é conscientização e política mesmo, né? Tem empresas que já está dentro da política dela mesmo. Quando você faz a admissão, você assina um terminho ali que você não vai trabalhar ou mandar nenhuma mensagem para o seu subordinado a partir daquele horário, até para não causar até outro tipo de problema trabalhista, aquela coisa toda, né? Mas isso vem de política mesmo, de cultura da empresa, eu acho muito ligado né? à cultura também. Mas também, principalmente, nos dias de hoje, de política para acabar principalmente com estresse, com problema trabalhista, com problema de relacionamento, com problema de burnout, né? Enfim, mas é um desafio, né? Não, eu fico pensando porque é um desafio, cultura. Né? Hoje é um desafio grandioso. Hoje é muito E às vezes até o próprio colaborador também não sabe se desligar da situação ali, né? Tem isso também, né? A saúde do trabalhador hoje é, como podemos dizer, até uma pergunta, é tão estratégica quanto a questão financeira de uma empresa, né? Quer dizer, ele está inserido nesse contexto, né? Um reconhecimento de que isso precisa realmente pequenas ações, a gente está vendo aí agora a febre das corridas, né? Isso, como fosse uma forma de escape, pequenas né? ações agora em empresas de médio, grande porte colocar uma ginástica laboral para os colaboradores, fazer uma corrida, se está em uma grande febre de assessoria de corrida, né? Mas tem que ter cuidado que quem chega por último na corrida pode ficar joelho. Achar que não conseguiu, né? Tem empresas, Águida, que estão contratando assessorias de corrida, colocando dentro da empresa para o colaborador ter aquele dia de sábado lá, correr. Então, ações como essas aí, anti-estresses, né? Que são estratégias, né? São estratégicas muito, muito fundamentais para que isso vá saindo aí pelo ralo, né? Digamos assim, essa febre da doença mental. E falando um pouco sobre o SESMAC até, né? Como a gente disse, a gente foi pioneiro na implantação, na criação da questão de um polo, né? De um polo multissetorial, profissional da medicina. Estou com alguns dados aqui, só para que a gente fique e veja a importância disso. A gente atendeu esse ano, Águida, de fevereiro, quando a gente voltou das férias de fevereiro até agora, início de novembro, cerca de mais de 1.000 pessoas nos nossos atendimentos de medicina da família e da comunidade. 1.000 pessoas, é muita gente, além dos colaboradores, dos familiares. A gente atendeu mais de quase 250 pessoas, 244 pessoas no nosso serviço de psicologia, né? Que a gente tem uma pessoa que fica de plantão lá, não é só você, ou você escolhe a psicoterapia para você ficar, né, sendo atendido uma vez por semana, ou às vezes você está ali ansioso, você vai lá e, né, quase 200 pessoas no nosso serviço de nutricionista, ela atendeu quase 200 pessoas, e no nosso serviço odontológico cerca de 300 pessoas. E veja o quanto é interessante em tudo isso, que esse ano a gente não teve nenhum afastamento por ansiedade ou depressão aqui no SESMAC. Ou seja, ações pequenas, né? E pontuais também, né? Que são importantes. Que terminam tendo um resultado grande. De repente, se essas 200 pessoas que a gente atendeu aí na psicologia, 2, 3 poderiam ter entrado com um atestado desse daí. E ano que vem, a coisa vai pesar. É a partir de maio do ano que vem, né, que a ANR começa a entrar em vigor. E como eu falei, algum colaborador que saia por doença mental de afastamento por INSS, quem paga agora é a empresa, assume, né? Aí a gente vê um contexto que a gente tem que pensar muito. Eu fico pensando assim, João. Tem o papel da empresa, tem o papel do colaborador, né? Eu acho que a empresa também talvez tenha que puxar um pouco mais de ações para mostrar também que ele tem que buscar isso, né? Também. Buscar a sua saúde, porque tem muita gente que se abandona mesmo, assim, e termina piorando a situação e vai juntando
todos os problemas, porque todos nós temos uma vida pessoal, nós não somos robôs, né? Nós somos seres humanos. Então nós temos vida pessoal, temos problemas nas vidas pessoais, lógico, né? Desafios na vida pessoal, soma ao trabalho, né? E você também tem desafios no seu trabalho. Nosso trabalho tem desafios todos os dias, né? Tem coisas que são mais tranquilas, tem coisas que são desafiadoras que a gente também vai conquistar, né? Manter esse brilho no olho também dessa conquista que eu acho que é importante. E eu acho que uma coisa que soma tudo isso, eu não sei se vocês podem falar um pouco mais, é a questão do colaborador se sentir pertencente, né, à empresa. Eu acho que no momento que a gente tem esse pertencimento, eu acho que isso é um fator bem positivo até para ele dentro da instituição, né? É justamente uma pergunta que eu ia fazer, Agda, no contexto dessa questão do RH, se o grande desafio é que a pessoa se sinta realizada Isso. no seu próprio trabalho, né? Uhum. Esse eu acho que, principalmente nas questões que envolvem tanto a saúde mental e a saúde física, né? A busca, né, da sua melhoria, do conhecimento, né? Tudo isso são políticas que ajudam a ter esse pertencimento e, ao mesmo tempo, a realização profissional de estar num ambiente, Isso, exatamente. né? Que sem a realização profissional, isso daí acredito que não seja possível, né? Perfeito. Repare bem. A gente tem que considerar... O SESMAC, ele tem algumas medidas que nós tivemos, que nós adotamos justamente para valorizar a questão da saúde dos nossos colaboradores. Nós fizemos convênio com o plano de saúde, onde, para as questões de, por exemplo, principalmente as questões de internação, porque são procedimentos caros. Muitas vezes a questão do SUS você não consegue, você tem que entrar no sistema de regulação, que muitas vezes você não tem uma certa agilidade para conseguir. Mas, por exemplo, nós fizemos um convênio, onde nesse convênio, além de nós conseguirmos um preço mais acessível do plano de saúde, o SESMAC entra com 70%, né, Gustavo? Com 70% do pagamento desse plano de saúde do SESMAC arca e o nosso colaborador com 30%. Para se ter uma ideia muitas situações de cirurgias, muitas situações de internamento, o nosso colaborador vem utilizando isso do seu plano e bem satisfatório. Um dos nossos colaboradores, mesmo esses dias, né, precisou submeter-se a cirurgias cardíacas de grande porte, já recebeu alta, está bem, está ótimo, por conta realmente de ter esse convênio. Imagina se não existisse e a gente fosse depender de toda aquela burocracia de encontrar um local. Do SUS. Não é. O SUS é um sistema importantíssimo, de um valor social inestimável, mas por conta da demanda, a gente grande, ainda né? tem essas dificuldades. E nós já nos antecipamos e já dissemos, não, o colaborador não é obrigatório, espontaneamente, se ele quiser, é uma possibilidade, já tem essa situação, não é? Vamos supor, facilitada. E né? a facilidade, doutor Pedro, que já dá segurança, né? Eu acho que você hoje Exatamente. saber que você precisou do serviço de saúde, você vai ter condições de ter ele ali de pronto, né? Eu acho que isso já dá uma certa segurança também para a família. Isso é um fator importante, muito importante. Mas é isso o que vai deixar ele pertencente, né? Primeiro, ele gostar do que ele faz, né? E gostar do que faz é primordial para isso tudo aí. Depois ele conseguir visualizar o que a organização que ele trabalha faz por ele, né? De pequenas ações, como uma ginástica laboral, a grandes ações, como ela pagar um plano de saúde para ele. Gustavo, o SESMAC é uma empresa privada, né? Como a gente sabe, Privada. É uma fundação, mas é uma empresa privada. Há também no setor público uma preocupação já de gerir o RH, né? A parte do funcionalismo público aí, conceitualmente. A gestão hoje do funcionalismo público em questão da ANR é a mesma hoje, entendeu? É uma pena que o setor público não vai pagar multa, né? Ele não vai pagar multa. O Estado, um colaborador que está no serviço público que se afastar por doença mental, o Estado não vai pagar uma multa, mas ela vai seguir a ANR até por uma maneira de precaução, porque agora não é só a empresa, é uma questão de todos, né? São todos,
É toda uma parafernália que venha a fazer um trabalho com que isso não aconteça mais. Porque, ó, esses dados aí foram 68% a mais do que 2023. Ainda não saiu os dados desse ano. Provavelmente, segundo o governo, esse ano vão ser cerca de 700 mil afastamentos por ansiedade e depressão. Ou seja, é muito alto, né? Muito Então, se a empresa alto. sai à frente disso, que você imagina? Eu fico pensando assim, não é só a empresa que perde, o próprio colaborador, né? Porque ele está deixando de ser útil, que é tão importante você estar ali no seu dia a dia, né? Produzindo, contribuindo, Se né? realizando. E, na verdade, todos terminam perdendo com essa situação. Então, ter ações preventivas, assim, como vocês já citaram aqui, são fundamentais. Só queria só lembrar de uma situação simples, mas que dá um ganho mesmo. Por exemplo, o curso de educação física da gente, mas o curso de fisioterapia. Eles começaram a fazer as atividades nos campos e foi um resultado fantástico. Eu participei, eu adorei. É muito bom. Você começa o dia, você parece que chega assim, já dá uma descarregada ali, já começa o dia com outra vibe, assim. Mas é importante essa questão do exercício físico, né, das práticas saudáveis, né, tanto da alimentação como da questão física também. Mas, voltando àquela situação que eu disse, é preciso o envolvimento de todo mundo, desde a admissão do colaborador até o seu dia a dia é importante, porque vai dar esse pertencimento, dizer que a empresa está ali acolhendo, está aberta. Por exemplo, tem alguns trabalhos que já mostram onde você poderá, certo, ter situações e você ser proativo para resolver isso. Por isso que eu gosto muito de a gente tratar isso como se fosse um território de saúde, porque você vai conhecer cada um, certo, dos colaboradores. Por exemplo, a gente sabe que a exaustão por estresse do burnout, qual é a profissão que ela atinge de uma forma maior? São professores, que é o nosso público. E nosso colaborador. É o nosso são colaborador. Ou seja, nós temos um desafio maior ainda. Maior ainda. Então, os professores, você vê, às vezes, a grande maioria tem mais de um vínculo empregatício. Chega, às vezes, às vezes coisas mínimas. Um projetor não está funcionando, aquilo já é uma causa de um estresse, já vira isso uma bola de neve, enfim. Mas você tem que saber disso, olha, com os professores eu tenho que ter uma ação mais próxima, eu tenho que ter ações cada característica mais bem características. Diferenciada. Se você pegar professores, enfermeiros, pessoal da área de saúde que está, principalmente na parte hospitalar, essa pandemia demonstrou isso que foi uma coisa assim. Agências de segurança, policiais, você vê que é um estresse constante. Você está ali no estresse constante. Operadores financeiros de bolsa de valores desse negócio, que é uma conconcorrência e uma entre eles mesmos, E uma questão de metas, resultados muito rigorosas ali. Exatamente. Então, isso entendeu? tudo. Então você já deve saber que eu estou contratando um professor, mas esse professor, você tem mais de um vínculo, tem mais de outras coisas, você já vai conduzindo a questão, não para discriminar, lógico, mas para você já saber o seguinte, que nesse território as nossas condições de trabalho têm que ser redobradas para que ele se sinta melhor, para dar melhores condições para que ele possa desenvolver seu trabalho. Então tem essa questão do território, eu acho importante por conta disso. Né? Vocês acreditam que a gente está chegando ao final já, né? Passou rápido, já passa rápido já? Passou rápido, está chegando ao final. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa para finalizar o episódio, mais alguma pergunta, João? Eu, na verdade, não seria uma pergunta, seria até um reconhecimento, né? Que estamos aqui, como o Gustavo disse, há 20 e tantos anos e tivemos, especificamente nessa área do RH, o Gustavo, nós trabalhamos, né, para ter um plano de cargos e salários que foi o alicerce de tudo, né, Gustavo? Sim, sim. Que foi premiado, inclusive, Sim. né? O SESMAC foi premiado com esse plano de cargos e salários que trouxe, né, uma evolução muito grande para a instituição e toda a história que o Gustavo tem. E ao Dr. Pedro, porque apesar dele ser um pró-reitor financeiro, tem essa visão justamente nas pessoas, na estratégia importante que é uma instituição. Nesse né, olhar da saúde, né? Nesse olhar da essa saúde. preocupação que faz a exatamente. diferença, né? Então, eu acho que para esse tema, eu acho que trouxemos duas pessoas aqui altamente
essenciais para a instituição e a partir do exemplo do próprio SESMAC, né, que também seja aplicado para outras empresas, né? Aliás, nós somos uma instituição de educação. E aí vocês já trouxeram vários exemplos mesmo que mostram que faz a diferença. Você já trouxe o resultado, né, Gustavo? Pequenas ações de atendimentos que foram realizadas já diminuiu, né, a questão do afastamento e dentre outros. Então, assim, só tem cada vez mais... É um desafio, né? Você pode lidar com pessoas, é um desafio diário, né? Então, assim, eu sei que é grandioso aí, mas queria parabenizá-los também. Mesmo, né? É a primeira pessoa que a gente tem que lidar é consigo mesmo. Isso é verdade. O próximo passo é assim, uma conquista que eu acho muito bacana. Nós tivemos uma palestra na semana passada, né, e já foi tema do Congresso de Medicina do SESMAC, sobre a saúde cardiovascular da mulher. A mulher acha que se a citologia estiver legal, se ela fez a mamografia estiver legal, ela está com saúde. Ou feito com o check-up pronto, ok, né? E não é. Os problemas maiores com relação à saúde da mulher é cardíaco. O que não era o coração, antes, né? É cardiovascular. É o que não era antes, né? Não. Das últimas décadas sempre foi, porque não se valorizava, não se fazia realmente uma pesquisa, não é, mais acurada sobre isso. Por exemplo, dizia, não, o homem tem mais acidente do que a mulher. Mas a mulher, quando tem alterações de infarto, a evolução é pior. Então cuidado o redobrado. homem infarta mais, mas o desfecho negativo na mulher é maior. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos construir uma grande avaliação cardiocirculatória nas nossas colaboradoras. Vamos cuidar das nossas Vamos cuidar dos corações, né, das nossas Cuide. colaboradoras. Hoje eu estou só a única mulher da mesa, mas eu ainda vou enfrentar os três, dizendo que nossa jornada é maior que a de vocês, tenho certeza. Então, é sério, a mulher dá conta de mais coisas, minha gente. Então, é verdade. Então, nós lançamos esse desafio a todos, a professora Cláudia, que está presente, e a todas as coordenações do acadêmico. Nós vamos construir essa avaliação para identificarmos realmente quem vai precisar de maior cuidado, né? E vamos contar com o curso de psicologia, o curso de fisioterapia, da nutrição, da enfermagem, da educação física. Fazer a integração aí da saúde mesmo, saúde integrada mesmo. Fantástico, fantástico. E fazer um grande mapeamento, identificar os que realmente apresentarem alterações, já iniciar o tratamento, e tem um apoio também do professor Marco Mota, no Centro de Pesquisas Clínicas também. A gente pode também, que faz parte também da nossa instituição, uma coisa de referência, né? Mundial, né? Internacional, né? O Marco Mota, agora no Congresso de Cardiologia, mostrou, né, todos os avanços possíveis, né? E querendo esses corações das mulheres bem sadios. Né? E tenho certeza que as mulheres fazem a diferença, né? Em vários ambientes que elas chegam. Então, é também mais uma etapa que nós temos para fazer esse pertencimento, João, e para que cada vez mais essas pessoas estejam próximas. Mais um grande passo do SESMAC. Mais um grande passo. Não, um grande passo importante. Agora, eu vou reforçar, acho que as pessoas vão dizer assim, ela veio a favor total da empresa, mas não, eu estou a favor das pessoas, de verdade. Assim, o SESMAC está fazendo a parte dele, né? Tentando buscar de várias formas, ações, né? Trazendo ferramentas, buscando outros projetos e programas que possam melhorar cada vez mais essa questão da saúde e a preocupação, mas também a gente tem que olhar enquanto colaborador, né? E também contribuir com isso, né? Exatamente. A gente querer estar nesse processo, a gente querer estar bem. Eu acho que é também importante isso. E a gente finaliza sempre o episódio com um brinde, tá? Um brinde muito especial, hoje, né? A saúde, hoje é a saúde de todos. Mais um episódio. Fala aí, SESMAC. Fala aí.